Roberto Salietti Mann. Roberto Celesteiro, uma honra recebê-lo aqui no Café com Repertório, na Escola de Repertório, você nosso articulista, inclusive. É uma honra estar aqui, fico muito feliz com o seu convite e quero agradecer ao convite maravilhoso da Escola de Repertório, e é uma honra escrever para vocês também. Eu estou cada vez mais amando escrever, fico muito feliz em participar desse trabalho maravilhoso e estamos aqui à disposição. Parabéns pelos textos, né, que você tem nos brindado. Muitíssimo obrigado. Eu adoro, porque eu sempre gostei de escrever sobre música e me faltava uma certa motivação. Quando veio o convite do Jair Marcati para escrever para a Escola de Repertório, para mim foi uma alegria muito grande. E aí eu comecei a ter a motivação para escrever, já tendo um público, né, já direcionado. Também trabalhar com essa coisa da edição é muito interessante, porque os primeiros textos eu escrevia assim, um monte. Aí sobrava informação, era quase um pequeno livro, né? E agora eu já estou trabalhando nessa base da edição, com os conselhos da Roberta, conselhos da Andrea, já pensando num formato do Instagram, né? Então também é um trabalho como editor de texto também, claro, né? claro. Interessantíssimo. Gosto muito. Que bom, Roberto. Andréia e Roberta, as duas pessoas que Roberto se refere, são a nossa secretária de comunicação, Andréia de Castro, e a nossa redatora-chefe, a Roberta de Luca, né? A equipe da Escola de Repertório, uma parte da equipe. Roberto, você é jornalista de formação, na verdade, né? Um pesquisador da música popular brasileira, um cantor, intérprete excepcional, mas, sobretudo, tem um trabalho de pesquisa de repertório, da história, da riquíssima história da música popular brasileira, e transforma essa pesquisa tanto em cursos, em falas, agora em artigos, quanto também no canto, né? Na cantoria, na interpretação. Então vem a pergunta, quer dizer, como uma pessoa jovem foi se interessar por esses tempos mais pretéritos da nossa música, pela modinha, pela seresta, pelo samba-canção? Não digo que é só isso que você se interesse, claro, que mesmo na conversa a gente vai passear por outros caminhos, mas há uma questão sua muito forte com a modinha, com a seresta e com o samba-canção, né? Como é que uma pessoa tão jovem se interessou por esses temas? Eu comecei a ouvir música brasileira já muito criança ainda. Eu ainda peguei aquela coisa dos anos 80, onde a gente ouvia muita música brasileira no rádio. Inclusive com o falecimento da Rita Lee, eu procurei lembrar isso a muitas pessoas, amigos sobretudo, como a gente ouvia Rita Lee no rádio quase todo dia. Então você ligava o rádio comercial, né? O rádio comercial, aquele rádio que nos acompanhava em qualquer função, no carro ou em casa, e tocava Rita Lee e Guilherme Arantes. Era impressionante. Então eu comecei a ouvir essa música brasileira que vinha dos anos 80, mas que tinha uma coisa incrível, né? Tocava muito Gal Costa também, né? Gilberto Gil, Caetano. E depois eu descobri a discografia dos meus pais. Meus pais tinham MPB, Eduardo Gudim, Toquinho, Vinícius de Moraes, Chico Buarque. Eu comecei a ouvir isso com afinco, com muito interesse. E comecei a anotar as letras. Primeiramente eu anotava num caderno, e ouvindo e anotando. Aliás, até hoje eu uso esse método para decorar letras. Eu ouço e vou escrevendo no caderno, com o que eu vou ouvindo e vou escrevendo. Aí aquilo já sai memorizado. É impressionante como funciona isso. E aí depois eu conheci a discoteca do meu avô. Meu avô tinha uma discoteca bem bacana, assim, por volta de 1000 discos. E aí eu fiquei impressionado e apaixonado por aquela discoteca. Inclusive, como conversamos em off aqui, descobri a discoteca do meu avô graças àquela coleção Abril Cultural, que meu avô tinha todos os volumes e que trazia, aliás, o volume 1 era Noel Rosa. Sim. E trazia assim a biografia um pouco do compositor, contava a história dele, e vinha o disquinho. Aquilo era altamente informativo e cultural, importantíssimo para a memória musical brasileira, porque você já tinha ali um livrinho sobre o compositor
e um disco básico para iniciar na obra dele, né, na pesquisa. E depois você já passava para o volume 2, era Chico Buarque, volume 3, Ari Barroso. De repente aquilo ia te envolvendo nas histórias, né, da música brasileira, que já eram impressionantes, importantíssimas na época, e às vezes até de personagens que ainda estavam vivos, né? Por exemplo, Dorival Caymmi, saiu o volume, ele estava vivo. Chico Buarque, né? Sim, sim. Mas digo daqueles que já se foram, mas quando do lançamento ainda estavam ali. Então era interessantíssimo. E eu acho que é interessantíssimo esse papel que certas publicações tiveram na história do Brasil, na história da formação intelectual, brasileira, né? De banca de jornal, né? Isso é muito interessante mesmo, né? Sim. Abril Cultural tinha, por exemplo, 3 coleções que disponibilizavam em banca de jornal de discos, né? Sim. De música erudita, de música popular brasileira e de jazz. Sim. Você comprava em banca de jornal, né? Então isso ajudou muito uma formação de repertório, uma formação cultural geral muito interessante. Mas enfim, esse é o caminho, mas... Na mesma época... Nós estamos falando de Piracicaba. Sim. Sua cidade de origem. Sim. Tá. Na mesma época, meu pai comprava nas bancas aquela... acho que já era Edições Globo, que vinha o CDzinho. Sim. E também o fascículo sobre o compositor. E aquilo eu fui lendo muito, porque quando eu descobri na discoteca do meu avô e do meu pai que aquilo já era uma música assim em desuso, quem sabia quem era Francisco Alves, Silvio Caldas, Orlando Silva, Noel Rosa nos anos 90? Já era uma coisa meio praticamente esquecida, né? Principalmente que nós não tínhamos ainda a internet, não tínhamos o advento do WhatsApp, das redes sociais, que hoje traz coisas antigas de repente, né? Mas aquilo era uma fonte de conhecimento, de uma memória cultural já um pouco sendo perdida, e eu vivendo em Piracicaba. Mas aí eu comecei a me interessar por essa vida desses compositores, por esses artistas, e comecei a ir atrás de tudo que tivesse, assim, né? Então, queria ler sobre eles, queria escutar sobre eles, fui devorando os discos do meu avô, ouvi muitos, quase todos os discos, lia tudo, esses fascículos, queria saber a vida de todos, e aquilo foi, de certa forma, despertando em mim essa coisa do pesquisador por paixão mesmo, né? E eu gostava de saber da vida dos autores, dos compositores, por gostar mesmo. Depois que eu fui ver isso como uma espécie de profissão, ou de passar isso em frente, escrever sobre isso foi brotando depois, né? Então a pesquisa já surgiu automaticamente, até pela questão de que quando você pegava um personagem como Francisco Alves, você já não tinha nem informação nenhuma sobre ele. Então você tinha que ler para saber quem era, ou conversar com os antigos, porque na TV não ia passar, no rádio não ia tocar. Depois que você vai ter internet como, agora eu consigo ler sobre isso no computador, mas isso foi depois, né? Então eu acho que o interesse pelos livros e pela pesquisa ele foi surgindo naturalmente com o gosto pela música. Mas ao mesmo tempo, nesse momento de vida, você também tem a coisa dos conjuntos musicais, os regionais, como foram chamados, nos quais você, ainda de pequeno, já começava a exercitar um começo de cantoria. Sim, depois eu fiquei sabendo, através dos papos com meu avô, ele virou meu conselheiro, indicava isso, indicava aquilo, a gente batia muito papo sobre música. Todos os livros ele falava, leia essa parte, leia isso, essa história e tal. Fui buscando. E aí eu descobri que meu avô tinha amigos seresteiros. Alguns já tinham partido e alguns estavam vivos ainda no final dos anos 90, começo dos 2000. E aí eu fui conhecer esses grandes seresteiros piracicabanos. Piracicaba, curiosamente, tinha uma história com a seresta. Tem até hoje uma história maravilhosa de seresta, né? Foi uma cidade que preservou muito a seresta, a serenata. Você sabe a diferença, né? Nós vamos explorar isso aqui ao longo da conversa. Mas a Piracicaba era um polo seresteiro do interior. E tinham grandes cantores, grandes seresteiros, que inclusive foram conhecidos nacionalmente. Tinham obras que saíram de lá que fizeram sucesso. E eu fui descobrindo isso também
pelo contato do meu avô com esses senhores que cantavam ou que cultuavam isso, às vezes que eram amadores, mas tocavam na noite, faziam serestas. E aí, no início dos anos 2000, para ter mais certeza, 2000, 2001, começou a Prefeitura de Piracicaba a fazer um projeto que se chamava, aí vem a importância do poder público também nessa divulgação cultural, né? A Prefeitura de Piracicaba começou a fazer um projeto que se chamava Noite de Seresta e reunia todo mês no Largo dos Pescadores, ao lado do rio, perto ali da Casa do Povoador, né? Rua do Porto, do lado do Rio de Piracicaba, reunia os grandes seresteiros que estavam por aí ainda, né? No início dos anos 2000. Então, e tinha aquele encontro de gerações, porque aquele violonista que estava aprendendo a tocar acompanhava um senhor, né, que já tinha 40, 50 anos de serenata, e aquilo foi acontecendo. Então, nesses encontros eu me descobri até cantor, porque tudo aquilo que eles cantavam eu sabia, meu avô sabia, eu sabia, alguns meus familiares, avós, tias que iam também, conheciam aquele repertório, e a gente ficava encantado em ver isso sendo tocado ao vivo, porque antes eu não sabia que isso era tocado ao vivo. Sim. Porque para mim era uma música que tinha morrido nos discos. Nenhum lugar mais se tocava o repertório de Francisco Alves e Silvio Caldas. Com esse evento Noite Seresta, a gente via que aquilo ainda era cantado. Aí eu comecei a frequentar os lugares que esses senhores iam, né? Um barzinho ali, um outro botequim ali, ou até casas particulares, comecei a receber convites, porque eles gostavam de saber que tinha um rapaz mais novo se interessando por ouvir e até cantar esse repertório. E o repertório já estava na minha cabeça, sim, porque as letras eu já tinha, as letras e melodias eu já tinha memorizado. Cantava mal, mas já sabia a letra de cor. Cantava mal naquele momento, né? O ritmo eu tinha. Aliás, eles me elogiavam já. Você tem bom ritmo. Pelo menos, né? E já era um bom começo. Mas aí eu comecei a reviver esse repertório cantando isso, né, que eu já tinha na cabeça. E isso te levou a uma afirmação no cenário cultural e musical como Roberto Seresteiro, sim, né? Se apresentou em vários lugares. Mas eu queria começar por isso, Roberto, aqui. Modinha, serestas, serenatas, samba canção. É tudo a mesma coisa? É claro que não, né? Mas como é que é esse caminho da música, mas especificamente esse, que liga a modinha com a seresta, com a serenata? E o que é seresta e o que é serenata, Roberto? Legal. É uma pergunta complexa, mas é interessante porque é um fio, né? Eu acho que a modinha e a canção, o samba canção, seguem sempre essa linha do romantismo. Aliás, uma vez Jair Marcati me disse que a grande característica do Brasil é o romantismo. O Brasil tem um lado dele, é uma alma profundamente romântica, né? Pois é. E não por acaso, a primeira música popular que se faz no Brasil, que se diz como música, como um gênero de música popular no Brasil, é um gênero romântico, que é a modinha. Então, é o primeiro gênero musical popular brasileiro, genuinamente brasileiro, que nasce aí da nossa mistura de raças, mistura de povos, né? Mistura de culturas. Então a modinha, ela vem antes do choro, ela vem antes do samba, ela vem antes de tudo. Então a modinha é o primeiro gênero musical brasileiro popular. E a modinha, ela é profundamente romântica. Sim. Ela trazia essa coisa da poesia romântica, inclusive Castro Alves escreveu modinhas, até Machado de Assis escreveu modinhas. Poetas até desconhecidos do século XIX escreveram modinhas e ganhou esse nome modinha, que é curioso, até antigamente na minha época modinha era uma coisa, até acho que os jovens nem usam mais essa expressão, mas modinha assim era uma moda passageira, né? Mas modinha vem da moda portuguesa. Em Portugal, a canção popular romântica, que era cantada assim em saraus, em eventos particulares, até nas casas noturnas, era chamada de moda. Isso. Então essa é a moda portuguesa. E aí quando um país da colônia, né, uma colônia portuguesa, ou uma ex-colônia, né? Uma ex-colônia, começa a fazer a sua música
E ela é, inclusive, exportada para Portugal, Sim. graças a Domingos Caldas Barbosa, né, que foi para lá e levou essa modinha. E ela começou a fazer sucesso em Portugal. Nas reuniões familiares, existem muitos relatos, né, da época que até chocou a juventude portuguesa, né? Havia modinhas brasileiras que as mocinhas portuguesas tinham que... o pecado das orelhas, né? Pecado das orelhas. Você não podia ouvir aquilo, né? Que a letra já apresentava um certo tipo uma certa provocação, Isso, né? isso. Se referia às moças de um modo direto, né? Olha como você está linda e tal, vinha aquela coisa provocante, né? E aí, de certa forma, batizou-se, os portugueses batizaram aquela canção da ex-colônia como modinha, para diferenciar da moda, a moda portuguesa e a modinha. Aí o diminutivo, até pergunto para você, né? Se ele fica carinhoso, ou fica num lugar meio carinhoso, ou depreciativo. Desqualificador, depreciativo. Ou né? carinhoso, né? Ou Olha carinhoso, que bonitinha né? essa modinha, né? O próprio Mário de Andrade, ele fica nessa discussão, né? Nesse tema, que as modinhas eram cheias de mel, né? Eram profundamente embriagadas de doçura, né? Era uma coisa muito doce, né? E a modinha era essencialmente romântica. E era uma canção feita para se cantar nas serenatas. Aí vem a diferença. A serenata, ela é uma coisa que não é exclusivamente brasileira. Todos os povos ocidentais tiveram serenata. Serenata é um ato de se cantar à noite, homenagear geralmente uma moça, principalmente no século XIX, século XX, né? Comecinho do XX, né? Era homenagear uma moça que geralmente estava no aconchego do lar, dormindo, né? Ou às vezes, né, esperando, mas fingindo estar dormindo, mas era uma homenagem musical romântica no sentido de cortejo amoroso. Então ela aconteceu em vários países. Mas a serenata que se fez no Brasil, ela tinha um repertório próprio. Ela tinha um repertório, ela tinha compositores, ela tinha um cardápio próprio musical. E esse repertório, ele é chamado hoje de seresta. Foi um nome que foi sendo divulgado, né? Mesmo naquela época já existia essa denominação, mas ele foi sendo mais... com o passar do tempo, ele foi sendo mais designado, né? Então, o repertório que se cantava nas serenatas, hoje a gente chama de seresta. Interessante, você diz então a serenata é um ato, na verdade, né? É esse ato, ela não é um gênero, né? Sim. Mas no caso brasileiro, esse repertório do ato da serenata, a gente acabou chamando então de seresta. Sim, e era uma palavra que já era usada já no século XIX, XX, mas depois ela foi ficando mais acertadamente usada dessa maneira. Então, só que se usa seresta também para serenata que ocorre fora da serenata. Vamos fazer uma seresta, né? Canta uma seresta. Virou também essa coisa de cultivar esse repertório em qualquer lugar, ou o próprio ato de estar junto e relembrar esse repertório. Então, agora, Roberto, isso tem uma relação direta com samba-canção, por exemplo? Então, a modinha, ela foi feita a partir da noite, né? Ela era cultivada na serenata, que aliás vem da palavra latim serenus. É a noite. Então a modinha ela era cantada nas serenatas, mas também ela passou a ser cultivada nos saraus. Então os saraus tocavam modinha, tinha uma modinha com piano, tinha toda essa questão. Há também durante algum tempo uma modinha quase semi-erudita, que era cantada por sopranos, né? Só que a modinha ela traz aquela coisa do clássico, de todo aquele romantismo muito ainda um romantismo clássico, digamos assim, né? Muito rudimentar ainda. Depois o samba canção ele já nasce da vida noturna. O samba canção ele já nasce da coisa do botequim, do bar, da mesa, da questão de ter a bebida no meio, de amores perdidos e fracassados, mas porém com elemento da vida noturna, né, da boemia. Então o samba canção de certa forma ele é a continuidade da modinha, mas também trazendo um elemento rítmico.
porque as modinhas, e como o próprio Tinhorão falava, que a canção seria um nome mais moderno para modinha. Nós estamos falando, só para quem está nos acompanhando, de José Ramos Tinhorão, jornalista, importante pesquisador da música popular brasileira. De Santos. De Santos, meu conterrâneo, pioneiro em várias coisas e que é uma das bases bibliográficas que o Roberto se utiliza nas suas pesquisas e nos seus caminhos de estudo sobre a trajetória da música brasileira. Uma bibliografia muito interessante. Ele tem um livro que chama Pequena História da Música Brasileira, vale muito a pena. E aí ele fala que a canção seria a evolução da modinha. Então, o samba-canção, né? Não, a canção primeiro. Então, no século XX, essa modinha vai ganhar uma designação de canção. Ela vai evoluir melodicamente, harmonicamente, estruturalmente, as letras vão mudar um pouco, vai vir os elementos urbanos, né? E então ele vai vir como canção. Aí vai surgir a valsa-canção, porque nós temos aí também, a partir do século XIX, uma grande penetração da valsa no Brasil, né? Inclusive, você sabe quem fez a primeira valsa brasileira? Quem fez a primeira valsa brasileira? Dom Pedro I. Dom Pedro I. Que beleza. E aí, nós temos a valsa brasileira, que começa no século XIX, e ela vai também ganhando contornos nacionalizados, abrasileirados. Então, no século XX, a gente vai ter a valsa-canção, que nada mais é do que uma modinha com aquele ritmo ternário de valsa, porque a modinha era 2x4, e a valsa vai ser 3x4, e a valsa-canção também. Chão de Estrelas é uma valsa-canção. Então ela traz essa coisa da modinha, traz essa modernidade da canção, que já é uma modinha para o século XX, mas ela traz esse compasso. Minha vida, tchá bem, só que diferente da valsa brasileira, que ela é dançável, a valsa-canção, ela geralmente é feita para se escutar, como são as modinhas. São canções contemplativas, para você ouvir a letra, você prestar atenção na melodia, né? E o samba-canção traz esse elemento rítmico também, mas aí já do samba, porque o samba vai surgir no século XX, né? Mais precisamente 16, 17, né? Ele vai se libertar do machixe, ele vai ter uma influência do machixe, e a partir da década de 30 ele começa a ser um samba mais samba mesmo. E em 29, o compositor Henrique Vogler, que era um grande pianista, escrevia para o teatro de revista. Aliás, esse é um assunto maravilhoso. Muito importante esse assunto. O teatro de revista era fonte de compositores, fonte de cantores, fonte de intérpretes, fonte de músicos, fonte em todos os sentidos. Trazia um repertório maravilhoso. E o Henrique Vogler compunha músicas para o teatro de revista, que eram assim, feitas para aquela cena, como um musical, né? Sim, seria uma espécie de um musical à brasileira, né? E era feita para aquela cena, mas depois, dependendo do sucesso da música, ela caminhava sozinha depois. Ia para um disco, ia para um show, mas ela nascia lá. O Henrique Vogler fez a música já com uma batida diferente. Ele percebeu que aquilo não era um samba e não era uma canção, nem uma valsa-canção. Era uma coisa assim, um balanço assim, diferente, mas era uma coisa ainda romântica, que trazia uma coisa do cortejo, da conquista. E aí ele escreveu a melodia, deu para vários letristas. Um deles foi o caricaturista J. Carlos. E cada um escreveu uma letra. Vicente Celestino gravou a primeira, que se chamava Linda Flor. Francisco Alves gravou a segunda, que se chamava Meiga Flor. As duas foram um fracasso. Na terceira tentativa, a mesma melodia ganhou a letra do Luiz Peixoto, um gênio, teatrólogo, compositor. O Luiz Peixoto escreveu A Ioiô. A Ioiô foi gravada pela Aracy Cortes. Primeiro ela cantou no teatro de revista, foi ovacionada, e se tornou o primeiro samba-canção, o primeiro grande sucesso de uma cantora no disco. Muito antes de Carmen Miranda, antes de Aracy de Almeida, antes de Elisete, tudo. Foi Aracy Cortes que estourou com a Ioiô. Então é uma música pioneiríssima, né? Foi o primeiro samba-canção e o primeiro grande sucesso de uma voz feminina em disco no Brasil, né? Em 1929.
E primeiro ela estourou, dizem que quando ela fazia Ai-Oi-Oi no teatro de revista, o público, principalmente o público masculino, ficava alucinado, né? E aí, depois ela grava isso e estoura. E aí todo mundo sente que há aí uma coisa nova, uma célula rítmica nova. Você tem ali uma música romântica, mas com um balanço. E aí os compositores, a partir da década de 30, Ari Barroso, Noel, começam a fazer esse samba-canção. E a valsa vai perdendo espaço. Apesar de dos anos 30 ainda ter muita valsa, mas a partir, sobretudo, dos anos 40, a valsa vai declinando, a valsa-canção, a própria valsa mais marcada, e o samba-canção vai entrando como essa música romântica brasileira e que ao mesmo tempo tem ritmo. E sobretudo vai sendo também a trilha sonora de um país que sofre, né? O Zusa Homem de Mello, grande pesquisador, o Zusa Homem de Mello, disse que o samba-canção era a trilha sonora dos fracassos amorosos, ou a trilha sonora dos fracassados. E nós gostamos porque somos todos fracassados, em algum momento. Roberto, mas aí temos o caminho do chorinho também, né? Um gênero de música que muita gente faz um paralelo com jazz, uma música sofisticada, elaborada, no sentido da técnica empregada, né? Mas que também vai desaguar no samba por um outro caminho. Enfim, tudo isso nos dá uma ideia de uma riqueza musical muito grande. É um assunto recorrente aqui no Café com Repertório. Alguns músicos passaram por aqui, estudiosos de música e da música. Quer dizer, é uma coisa... Isso no país, no Brasil, é muito impressionante como é que essa profusão de expressões melódicas, harmônicas, rítmicas, para nem dizer das letras que a gente vai falar mais para frente, mas os caminhos disso tudo são caminhos muito interessantes, né? Muito ricos, muito múltiplos, né? E muito interessantes e muito reveladores dos jeitos de ser do país, ou seja, marcadores de identidade, como a gente chama, muito ricos, né? O choro, que a gente chama choro ou chorinho, novamente o diminutivo. O público fala chorinho, e é uma coisa interessante. O público fala chorinho até hoje. O chorinho, toca um chorinho. Os chorões, os músicos que tocam choro, falam choro. Sempre choro, 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 choro. Até os antigos, jovens, todos choro. E o público sempre chorinho. Então, é interessante essa curiosidade também. Mas o choro, ele surge final do século XIX, mais ou menos 1880. Então, ele na cronologia seria o segundo gênero musical brasileiro, ou terceiro, porque nós temos a valsa brasileira aí que surgiu um pouquinho antes. Mas enfim, ele está ali no século XIX, final do século XIX e na virada, né? Mas é interessante que o choro, ele continua vivíssimo. Eu acho que isso é muito interessante a gente dizer que estão pululando chorões aí por todo o Brasil, jovens tocando e fazendo esse encontro de gerações que a gente celebra. Então tem aquele chorão antigo com o filho, o neto, os amigos jovens e o próprio... Aqui em São Paulo nós tínhamos o João Macacão, por exemplo, que estava sempre acompanhando gerações, né? Ele levava o pessoal da época dele, mais velhos, e também estava sempre com os jovens. O choro tem essa renovação muito grande de instrumentistas. Eu acho que o grande desafio do choro é renovar o seu público, porque o público de música instrumental no Brasil ele ainda é restrito, ele ainda é uma bolha. Mas os instrumentistas têm muito chorão, muita gente tocando choro. E o choro ele faz uma história paralela, só que ao mesmo tempo conversando com o samba, com a seresta, com o samba-canção. Por quê? Porque os grandes discos, os grandes músicos que acompanhavam os seresteiros eram chorões. Então, o Francisco Alves gravava com cantores de choro, compositores, aliás, até compunham. Benedito Lacerda, que era um grande flautista, fazia músicas que eram gravadas por Silvio Caldas, Orlando Silva, Francisco Alves. O Pixinguinha foi gravado pelo Orlando Silva. O maior sucesso do Pixinguinha é Carinhoso, foi sucesso do Orlando Silva. Rosa, a valsa, Pixinguinha, choro,
porém é uma valsa gravada por Orlando Silva, então não adianta você... esses caminhos se entrelaçam. Esses gêneros não são estanques, né? Eles são dinâmicos e o tempo inteiro conversando, né? Sim, e o maior violonista, um dos maiores violonistas do Brasil, da história do Brasil, foi Dino Sete Cordas, sim. Orundino Silva. Ele tocava choro, ele tocava samba, ele tocava com Toquinho e Vinícius, e ele tocava com os grandes seresteiros, acompanhava. E quando a gente pega um livro que hoje é considerado um livro histórico para a formação do choro, é um livro da década de 30, se não me engano, 36, que é O Choro, de Alexandre Gonçalves Pinto, que era um chorão, e ele praticamente é um memorialista. Ele escreve um livro falando sobre as memórias das rodas de choro, né? E aí ele fala assim, fulano tocava violão, tocava cavaquinho como ninguém, mas também cantava modinhas saudosas. Quer dizer, existia também esse entrelaçamento. Né? Roberto, quem são esses grandes cantores assim de serestas, né? Você, Roberto Seresteiro, quer dizer, não vamos dizer o melhor, essa singular nunca existe, mas assim, esses grandes nomes, Francisco Alves, Orlando Silva, Silvio Caldas, entre tantos outros, você pesquisa essas pessoas, sabe da vida delas, sabe dos repertórios, das curiosidades, enfim. Quem são essas pessoas? Eu acho que o Francisco Alves, o Silvio Caldas, Orlando Silva e Carlos Galhardo, eles eram chamados de os quatro grandes, não por acaso, era um nome que a imprensa na época divulgou, né? A alcunha que eles receberam. A alcunha, né? Que eles receberam, mas eu acho que realmente tinha justificativa. Embora a gente vai ter Paulo Tapajós, que eu acho um gênio, aliás, um grande intérprete de modinhas, sou muito fã, Gilberto Alves, vai ter depois o Nelson Gonçalves, que foi um dos maiores vendedores de disco da história, mas eu acho que esses quatro, eles traziam essa alma seresteira na sua essência, né? Francisco Alves, Silvio Caldas, Orlando Silva e Carlos Galhardo. Então eles tinham assim um repertório muito forte, muito, digamos assim, que unia essa música brasileira de seresta muito bem, representava muito bem esse repertório. Tanto esses quatro. Mas eles também iam para uma coisa sambística. E também gravavam coisas de carnaval. Sim. Chico Alves, Silvio Caldas, o próprio Carlos Galhardo tiveram sucessos inúmeros de carnaval. Mas o repertório de serestas do Brasil foram eles quatro que principalmente lançaram, divulgaram, trouxeram. Então, o repertório desses cantores era fantástico. Porém, para a época, eles eram muito versáteis, porque gravavam samba, gravavam choro, gravavam valsa, gravavam marchinhas. Então eles traziam também essa própria versatilidade própria da época do rádio, né? E além de tudo isso, nós temos os modos de interpretar, né? Quer dizer, existe a canção e o modo de interpretá-la. Muitas vezes o modo de interpretação é que dá uma espécie de contorno dramático também para a música, né? Você tem um salão maior, menor, mais aberto, menos aberto, um lugar mais reservado, menos reservado, cantar num salão, cantar numa boate, num night club, como era chamado, são coisas muito diferentes, né? Ainda mais, claro, depois a presença da tecnologia, com a criação dos microfones, enfim, mas esses cantores em especial, esses intérpretes, os quatro grandes, havia uma coisa de um modo de interpretar, né, Roberto? Sim, a projeção vocal, ela veio sobretudo também acompanhando a tecnologia, e esse modo de interpretação ele era adaptado ao ambiente. Claro. Então, na verdade, o bel canto era de onde eles se baseavam, né? Todos estudavam o bel canto, então tinha aquele canto da ópera, operístico, né? Porém, quando surge o Francisco Alves, o próprio Vicente Celestino, que foi um grande cantor brasileiro, eles começam a cantar no período tanto na serenata. A serenata era no silêncio da noite, porém você tinha que ter uma projeção vocal, até para acordar a moça que estava dormindo, né? Você tinha que ter aquela projeção vocal, acorda, né? Tinha que botar uma projeção vocal, porque não havia o microfone.
Depois... Na noite. Na noite. Então, podia nos dar uma palhinha, Roberto? Claro. Você lembrou de uma música que era um hino às madrugadas, né? Que eu tive a honra de gravar com Roberto Luna. O Roberto Luna. Grande boêmio, grande cantor da noite de São Paulo. O rei do bolero, o rei da noite de São Paulo. E tive a honra de cantar com ele essa música, que narra um pouco essa coisa da madrugada, do cantar na madrugada, né? Madrugada, resto de noite, clarim que anuncia o novo dia. Madrugada que encontra o poeta na rua deserta a versejar. Namorados que voltam das festas, fazendo serestas à luz do arrebol. Madrugada dos guardas noturnos, boêmios soturnos que sonham com o sol. Que beleza. Maravilhoso. Maravilhoso. Uma síntese do que era isso, né? Sim, mas também havia o cantar nos teatros, né? Quando Francisco Alves ele vai iniciar sua carreira, um produtor de teatro diz assim para ele: mas você consegue cantar com uma voz que encha um teatro? Porque nós não temos nada. E aí, porque você tem que cantar igual o Vicente Celestino. Então o Francisco Alves ele começa imitando o Vicente Celestino, que aquilo era o necessário, cantar uma voz acima da orquestra, acima do violão. Então tinha que lotar. Para gravar, a mesma coisa. O próprio Vicente Celestino tem um áudio que ele conta nos anos 60, que ele tinha que cantar até os tubos. Tinha que meter os pulmões pela boca, ele falava. Porque você tinha que ter aquela projeção, porque não havia microfone elétrico, não havia gravação elétrica, né? Então, a captação era muito ruim, né? Então, todos eles estão sob essa égide da projeção vocal importantíssima, mas, ao mesmo tempo, estudando o bel canto. Então, Francisco Alves ele pega essa transição, porque ele começa em 1919, depois, em 27, quando começa a gravação elétrica, ele está lá, e ele está, inclusive, se tornando o rei da voz, o epíteto, né? Cada um tinha o seu epíteto. Cada um tinha o seu epíteto, né? E o Francisco Alves ele se torna o rei da voz já nessa mudança de mecânico para elétrico. Já o Orlando Silva, o Carlos Galhardo e o Silvio Caldas, eles começam já no elétrico. Então, o próprio modo de se comunicar com o microfone já é diferente. Eles já chegavam mais perto, já usavam o recurso do sussurro, o recurso do pianíssimo, né? Os falsetes. E o Orlando Silva, modestamente falando, quando ele surge, ele fala o seguinte, que o Francisco Alves era muita voz e pouca interpretação. O Silvio Caldas era muita interpretação e pouca voz. Eu sou muita voz e muita interpretação. Orlando Silva. Não à toa ele era o cantor das multidões. Né? Cada um ganha epíteto. O Silvio Caldas ganha o Caboclinho Querido, que ele era um gentleman e era também muito carismático, afetuoso com as pessoas, gente boa, né? Muito disponível, Caboclinho Querido, né? Aliás, era um grande, adorava cozinhar, era um grande cooker, né? Mestre cooker, masterchef, digamos assim. Roberto, e o Carlos Galhardo, a voz que dispensa adjetivos. A voz que dispensa adjetivos, isso mesmo. Nós estamos, o rádio vai ter uma importância muito grande nesse momento, né? E vai ser talvez um dos veículos de comunicação mais importantes para as vozes, para a música brasileira. Essa chamada era de ouro do rádio é exatamente esse momento? Sim, porque o rádio surge em 1922. Só que nos primeiros anos o rádio engatinha muito. Ele começa inclusive com a iniciativa de clubes. Até hoje nós temos Rádio Clube de Limeira, Rádio Clube de Santos, porque eram clubes propriamente ditos. Era assim, o Marcati vai fazer uma rádio, reunia os amigos associados, todos davam contribuições e a rádio funcionava como uma coisa de clube mesmo, né? Clube. Então, as contribuições eram feitas e as pessoas iam lá e participavam conforme
Era uma coisa muito amadora, assim, a dona Edith doou não sei quantos, então ela vai ter o programa dela, né? E aquilo era feito de uma forma meio assim, desordenada e amadora. Aí, por isso que tinha um rádio amador também e tudo mais. A partir da década de 30, sobretudo com Getúlio Vargas, e após a Revolução Constitucionalista de 1932, que aí nós percebemos, o Brasil vai perceber a importância do rádio como um elemento de divulgação, como um elemento de imprensa, e o Getúlio percebe na Revolução Constitucionalista. Então ele autoriza, a partir de 32, o patrocínio, ele autoriza as empresas, e aí o rádio vai crescer exponencialmente. Os anúncios, né? Os anúncios. Os reclames, como eram chamados, né? E aí o que acontece? Aí vai entrar dinheiro no rádio. Aí nós vamos ter orquestra, vamos ter cantores contratados, vamos ter cantoras contratadas, vamos ter instrumentistas que vão viver tocando no rádio. O Noel Rosa era um cantor de rádio, registrado como cantor de rádio. Então o rádio vai ser importantíssimo para os compositores, para os intérpretes, e esses cantores aí vão ser ovacionados, e o rádio cada um vai ter seu programa, cada um vai estar presente com o seu público, né? O rádio vai ajudar imensamente na divulgação e na propagação da música popular. E também na revelação de novos talentos, né? Os programas de calouro, os programas de auditório, nos trazendo jovens cantores e jovens cantoras. Doris Monteiro começou sua carreira ganhando programas de rádio. Ela, aos 14 anos, participa de um programa de rádio, chamava Papel Carbono. Olha que gênio, né? Porque era a ideia de imitar uma voz, né? Então ela ganha o programa Papel Carbono, que aliás era apresentado por Renato Mursi, grande radialista na Rádio Nacional. E aí todo mundo começa nos programas de calouros. Elza Soares, né? Elza Soares. Revelada no programa de calouros. A maioria dos cantores e cantoras. Desse momento. E das mulheres, Roberto, assim, a gente está falando aqui dos 4 grandes, as vozes masculinas, as mulheres também tiveram, na era de ouro do rádio, também uma presença importantíssima. Desde sempre na história da música brasileira, em especial nesse período, né? O que a gente poderia falar delas ou trazê-las aqui à lembrança? É interessante que o rádio também vai dar muita importância à cantora, porque o disco ele demora. Nós temos até uma lacuna muito grande de cantoras aí, explicado também pelo machismo histórico do Brasil. Por quê? A gravação em disco no Brasil começa em 1902, isso é interessantíssimo. E nós só vamos, 1902, nós só vamos ter uma grande cantora com sucesso em disco no final da década de 20, 28, 29, que era Aracy Cortes. Então nós temos aí 20 anos, pouco mais. Mais de 20 anos, quase 30. Só com cantores homens. E aí nós vamos ter, quando surge o rádio, sobretudo com os anúncios, os reclames, né? Nós vamos ter também as cantoras de rádio, que vão angariar fãs e vão começar a mover clubes, fã-clubes, e vão trazer toda essa coisa da cantora, né? O repertório de cantoras do rádio, e a própria Carmen Miranda vai ser uma pioneira nesse sentido também do rádio, né? Mas o rádio vai ser um veículo importantíssimo para as cantoras, e aí, a partir da década de 30, quase toda mocinha que tinha o sonho de ser uma cantora de rádio, né? E aí nós vamos ter também aquela coisa monárquica, né? As rainhas do rádio. O Brasil tem um imaginário aristocrático muito grande, muito presente, né? Sempre tem o rei, a rainha, o príncipe, a princesa de alguma coisa. Isso vai de nome de padaria, nome de sorveteria, de qualificativo de um cantor e uma cantora, até o mundo da escola de samba, mas é muito impressionante como é que esse imaginário monárquico, aristocrático está presente na vida social brasileira. Nós não vamos ter os reis do rádio, vamos ter sempre as rainhas do rádio. Então, a cantora feminina, as mulheres cantoras vão ultrapassando aos poucos, em popularidade, os cantores, né? E se tornando as grandes divulgadoras também do repertório. Os grandes compositores começam a fazer músicas para as cantoras, né? E isso começa a ser cada vez mais difundido. Então nós vamos ter aí Aracy de Almeida, vamos ter Elisete Cardoso, vamos ter Emilinha e Marlene já cantando um repertório mais popular, mas também vão ser rainhas do rádio. Vamos ter Linda Batista, que vão surgir com uma força
exponencial, né? E é fabuloso. Mas isso também é propiciado pelo meio do rádio, né? O meio radialístico. E, Roberto, isso é engraçado, né? Porque, ou curioso, talvez, assim, porque isso perpassa também para a nossa televisão, né? As histórias e origens das televisões nos países é uma história muito curiosa, né? Para não nos alongarmos tanto aqui, é uma entrevista e você é a estrela aqui da conversa. A TV brasileira é muito formada a partir do nosso rádio, né? O rádio teve, enfim, entre suas múltiplas importâncias, a formação da nossa televisão, né? O começo da TV brasileira é extremamente radiofônico. Os profissionais vieram do rádio, os apresentadores vieram do rádio, os artistas, eu ia falar isso, e a musicalidade, quer dizer, há quem diga, alguns pesquisadores conseguem afirmar isso com alguma margem de segurança, que a gente teve a TV mais musical do mundo, no período dos anos 50, 60 até os anos 70, quer dizer, os próprios intérpretes tinham seus programas e os gêneros musicais nascidos naquele momento também teriam seus programas, né? E afora os festivais, TV Excelsior, TV Record, depois a própria TV Globo, enfim, é interessante isso, né? Como é que a musicalidade habitou o mundo do rádio e depois o mundo da televisão, e quanta coisa curiosa, rica e interessante foi produzido nesses dois veículos. Sim, algumas cantoras pegaram essa transição e foram importantíssimas e foram inteligentíssimas em sacar esse novo meio também e irem para esse novo meio. A Inesita Barroso foi um exemplo. Sim. Ela começou como cantora de rádio, mas logo a TV Record surgiu e ela já percebeu esse novo veículo. Então ela já foi para a TV. Então ela já meio que deixou o rádio de lado, quer dizer, que era o meio mais importante. Mais popular, mais importante, maior alcance naquele momento. Alcance, né? E ela foi arriscar na TV, né? A Maísa fez isso também. A Maísa virou uma cantora de televisão, inclusive usando da imagem muito bem, né? Todas elas fazem isso, esse caminho, e percebem que a televisão é um novo meio, arriscam, né? São pioneiras nesse sentido até de arriscar uma nova tecnologia que no início era assistida por poucos. Quem assistia televisão nos anos 50? Quem tinha televisão, né? Então, daí, né? E de repente você já tem cantoras de televisão. E a partir dos anos 60 isso vai ficando mais popular, né? Essas cantoras vão ficando mais conhecidas. Mas nos anos 50 elas foram pioneiras também de um meio que ainda estava começando, com a loucura do Assis Chateaubriand lá, né, que começou... Criador da TV Tupi, né? Exatamente. O homem que, digamos, inventou a televisão aqui no Brasil. Exatamente. Né? E foi em 51, né? E aí depois aquilo vai tomando grandes contornos, mas os cantores já estavam lá, os comunicadores já estavam lá. E a partir, eu acho que demora um pouco até para a televisão começar a ter uma linguagem própria, diferente do rádio. Que ela vinha muito do rádio. Os próprios programas de humor, né, que a gente teve, que também aconteceram na televisão brasileira, uma parte considerável deles tem sua origem, tanto dos roteiristas, né, daqueles que escrevem, quanto daqueles que apresentam, ou as vozes também de interpretação, tendo como matriz o rádio, né? Mas é uma riqueza interessante isso, né? Até essa história da formação da TV brasileira, o lugar que vem do rádio e a coisa da musicalidade perpassando tudo isso é uma história muito rica, muito interessante. Sim, e é interessante também que o som, ele era o grande trunfo do rádio. E depois na televisão a imagem vai substituindo. Então aos poucos, infelizmente, e durante um tempo ainda teve essa resistência de trazer o triunfo do som ainda na televisão. Então você procurava gente que cantava bem, você procurava uma boa música, você procurava alguém que falasse, uma voz projetada. Durante décadas isso durou ainda. Mas depois a imagem foi substituindo tudo, né? Então não precisa mais cantar bem, não precisa mais tocar bem, não precisa mais falar direito. O importante é ter uma figura, né? Então, uma boa estampa, né? E aí isso é complicado também. Mas eu acho que hoje é uma tristeza até a gente constatar que a nossa TV foi a mais musical. Sim. E hoje quase não temos mais música na televisão. Né? Foi numa outra direção, né? Roberto, para a gente baixar os trens de pouso aqui da nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho, acho que uma coisa que você está acostumado, duas coisas que eu queria que você falasse, na verdade. Vamos começar pela primeira, quer dizer, qual é a importância assim que a gente pode chamar da vida boêmia
dos bares, botequins, da noite, na formação da música brasileira. E aí, quer dizer, passando por modinha, pelas serestas, pelo samba-canção, pela própria bossa nova, pelos ritmos e gêneros mais contemporâneos, como é que, né, essa vida à noite, nesses lugares, os bares, os nightclubs, qual foi a importância de tudo isso, né? A vida boêmia é importantíssima, essencial e anda junto, abraçada à música brasileira, né? Desde o início, com as modinhas, os compositores de modinha já eram boêmios e depois os compositores de seresta no início do século XX já falavam da bebida. Existe uma valsa que o Francisco Alves gravou que chama A Mulher que Ficou na Taça. Isso é genial, né? A mulher que ficou na taça. Mas sempre chamando atenção para isso, a boemia não é só a bebida, né? A boemia é mais do que isso, né? Mas ele já fala, fugindo da nostalgia, olha a frase, Orestes Barbosa, um gênio. Fugindo da nostalgia, vou procurar alegria na ilusão dos cabarés. Maravilhoso, a boemia tá aí, né? Que é uma claro. Valsa cantada em serenatas, cantada no rádio, né? Mas colocando aí a vida boêmia abraçada. Então ela está muito ligada. O Lupicínio Rodrigues sem o bar não existiria, sim, né? O Lupicínio Rodrigues, o Ari Barroso, eram todos grandes boêmios, né? Você mesmo canta e se apresenta num desses redutos da boemia aqui de São Paulo, que é o Bar Brahma, né? Estamos sempre lá. Mítico, histórico Bar Brahma, né? Na esquina a mítica esquina da Avenida São João com a Avenida Ipiranga. Alguma coisa acontece no meu coração, né? Quando eu cruzo a Ipiranga com a Avenida São João. Muito bom. Mas o Lupicínio Rodrigues, ele falava... Eu estou sempre lá e quero convidar todo mundo para a boemia paulistana, né? Porque nós estamos precisando revigorar essa boemia com música brasileira, né? Não só o que está no mainstream hoje, né? Mas é interessante... Desculpa interrompê-lo, mas com o sentido de solidariedade que essa vida nos proporciona, né? Eu acho que isso é importante, esse estabelecimento de laços sociais e um certo tipo de solidariedade que esses ambientes e que essa vida... nos ajuda. Mas enfim, falando um pouco do Lupicínio... Ele dizia que ele não sou compositor, não sou poeta, não sou músico, não sou cantor. Sou boêmio. Que é mais que isso, né? E um gênio. É um gênio. Mas o Francisco Alves, o Silvio Caldas, o Orlando Silva, Orestes Barbosa, que era um grande letrista, poeta, vale. Eles frequentavam o Café Nice, que era um ponto de encontro da boemia. Sim. Então, o Erivelto Martins escrevia as músicas dele também na noite, nos bares e cabarés, né? E o próprio Rui Castro escreveu um livro que chama A Noite do Meu Bem. Um belo livro. Que é a história das boates e cabarés do Rio de Janeiro e como essas músicas surgiam, Dolores Duran, Billy Blanco, todos eles compondo na noite, né? E até a boemia propiciava romances, né, que aconteciam na noite e que depois viravam trilha sonora. Mário Lago escreveu Número 1. Número 1 é a história de um romance boêmio, né? Tem muita coisa assim. Eu acho que a boemia também trazia essas histórias que viravam música. Sim. Né? Então elas tinham um cenário também de amizades e desencontros e encontros. Então eu acho que ela estava sempre presente na criação, na composição e depois... era onde essas músicas eram lançadas e cantadas. A Linda Batista, por exemplo, ela testava as músicas na noite, então ela cantava no botequim tal, no bar tal, no cabaré, na boate, e se a música era muito aplaudida, ela gravava depois. Então tinha isso também, né? Um teste, né? Então era palco de tudo. Para a gente terminar, Roberto, eu queria trazer uma dessas figuras, né, que foi uma, digamos assim, um personagem da noite muito importante, aqui em São Paulo, com quem você teve o privilégio de conviver, a nossa inesquecível, maravilhosa, múltipla mulher, né? Pioneira em uma série de coisas, a inesquecível Inesita Barroso. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela, da importância dela para a cultura popular, para o folclore, para a música, para a televisão, vocês que conviveram tão de perto, né? Tive a honra de ser amigo da Inesita Barroso, foi uma amizade muito querida, foi maravilhoso. Trabalhei com ela na Rádio América, nós tínhamos um programa diário, que se chamava Programa Minha Terra.
E era muito legal, a gente produzia junto, era um programa maravilhoso. E convivíamos, ela me levou assim para a Boemia de São Paulo, gostava sempre de sair, bater um papo, ela dizia que o maior investimento era um bate-papo, né? Então, vamos bater um papo, vamos trocar ideias, vamos falar sobre música. E me ensinava muito sobre a música brasileira. Então, a gente falava sobre um compositor, debatíamos esse repertório, ela falava Noel Rosa, eu adoro isso, adoro aquilo, e essa letra que diz isso, aquilo. Ela tinha uma captação dessas coisas musicais, das letras, da poética, que era impressionante, assim. Ela vivia isso muito. Por isso, não à toa, era uma intérprete essencial, né? Era uma intérprete visceral, porque ela também tinha essa compreensão do sentimento, da letra, da história, da melodia. Então ela vivia totalmente, né, a música. Entendia o que a letra estava propondo, né? E era capaz de traduzir isso na sua interpretação. Sim, e foi pioneira em vários sentidos, porque ela tocava viola. Imagina uma mulher tocando viola numa sociedade aristocrata, que ela era de classe média alta, né, ou classe alta, era da Barra Funda, né? E ela tocava violão, tocava viola. Uma mulher tocar violão e viola já era escandaloso. E o primeiro sucesso dela, que acabou por se tornando carro-chefe, ela tinha até uma bronca de tanto cantar isso em todo lugar, né? Tinha shows que ela até não fazia questão de não tocar. Era a moda da pinga, que nada mais é do que uma mulher, na voz dela, originalmente ela foi feita no sentido masculino. O eu lírico era masculino, mas quando ela gravou, ela atropelou todas as outras versões, né? A versão definitiva foi da Inesita. Mas era a história de uma mulher, na voz dela, uma mulher que se embriagava e fazia questão de se embriagar. Ela, digamos assim, ela se empoderava através da bebida e não queria saber de conversa de marido, não queria saber de nada, e saía por aí, tomava todas porque ela gostava, ela queria, e no fim da música ela termina de braço dado com 2 soldados, né? Então, umas cenas assim, extremamente divertidas, né? Misturava um pouco de humor, mas com um pouco de enfrentamento, era corajoso também, né? E aí depois ela começa a ser uma grande intérprete de folclore, era uma grande intérprete do folclore brasileiro. Pesquisadora do nosso folclore, pesquisadora, né? Folclorista. Foi, né? Professora universitária, inclusive, muito tempo, né? Sim, doutora honoris causa. Exatamente. Mas continuou sendo uma grande intérprete de folclore, gostava de cantar samba. O Paulo Vanzolini tinha uma bronca com ela, tive a honra de conhecê-lo também, e ele falava, a maior cantora de samba do Brasil, mas fica gravando essas coisinhas aí, quer dizer... Mas ela gostava muito do caipira, da música regional, da viola, da moda de viola. Ela gostava muito de pesquisar e de cantar essas coisas, embora ela tinha também um conhecimento de Ari Barroso, de Noel Rosa, gravou essas coisas, fez discos com regionais de choro, gravou com Isaías e seus chorões, gravou com Evandro e o regional do Evandro. Então ela tinha esse conhecimento também da seresta, da música do samba-canção, da valsa, porém ficou mais notabilizada por esse lado caipira. Inclusive por causa do programa, inclusive por conta do programa O Viola Minha Viola, né, que foi o programa mais longevo da história da TV aberta brasileira, né, apresentado pela grande Inesita Barroso. Mas lá ela fazia questão de cantar também modinhas, sambas, canções, às vezes ela botava no meio lá, porque ela tinha esse lado romântico também, inclusive... Tem uma modinha dela que é maravilhosa, que ela gravou, que fez muito sucesso, que é a Casa Branca da Serra, uma modinha de 1900, e que ela cantava no programa e fazia shows, tudo. Quer dizer, uma modinha escrita por Miguel Emídio Pestana, um grande pianista, né, compositor, e letra de Guimarães Passos, poeta. Mas a Inesita ela é uma intérprete visceral, fenomenal, e tive a honra de aprender grandes pérolas. Também para mim ela foi uma grande professora de seresta, assim, de música, porque ela me ensinava sobre as letras, sobre a poesia. Então ela falava assim, esse compositor vai ouvir tal coisa. Então de certa forma dialogava, dava caminhos, conselhos
musicais que guardei para a vida, assim, né? Fora a grande intérprete que era, né? Rainha da canção, né? Talvez tenha sido uma das maiores cantoras, foi uma das maiores cantoras brasileiras e trouxe aí um repertório fabuloso. Acho que é preciso conhecer a Inesita além da moda da pinga, né? Que ela ficou muito... Marmara, que é uma coisa fenomenal, né? Sim. Explosiva. Mas ela é muito maior que isso. Muito mais que isso, exatamente. Obrigado, Roberto. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado pelas contribuições, pelos textos. Uma alegria. Obrigado. Uma honra, viu? Estamos sempre à disposição e vamos cantar muito ainda, vamos fazer serestas por aí, cultivar esse repertório da música brasileira, a memória musical brasileira, que é muito rica, muito expressiva, e temos muitos cafés com repertório para fazer. Que bom. Obrigado, Roberto. Cordiais saudações. Estimo que esse mal traçado samba, em estilo rude, na intimidade, vá te encontrar, gozando saúde, na mais completa felicidade, junto dos seus confio em Deus. Maravilhoso. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Muito bom. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor, por Deus esculturada e formada com ardor da alma da mais linda flor, de mais ativo olor, e na vida é preferida pelo beija-flor. E aí a Casa Branca. Sensacional. Na Casa Branca da Serra, que eu fitava horas inteiras, entre as esbeltas palmeiras, ficaste calma e feliz. Sensacional. Sensacional. Só para ter